Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, do mundo social, artístico, religioso de nossa cidade, sempre com assuntos de relevância para bem informar você. Hoje, com muita satisfação para nós, trazemos um amigo querido, que a gente aprendeu a conhecer, respeitar, admirar e querer muito bem. Eu trago para vocês o Wilson Roberto Fiorin, diácono, que teve a gentileza, ele foi diácono aqui na nossa igreja matriz, hoje é diácono em Sorocaba, que teve a gentileza de ficar aqui esta segunda-feira, porque ele veio oficiar o casamento de minha filha mais nova no sábado. E eu solicitei que ele ficasse aqui para que a gente falasse um pouquinho sobre a vida de Dom Bosco, sobre o Papa Francisco, a Igreja Católica e muita coisa interessante a respeito da fé que eu tenho certeza que ele vai nos elucidar. Fiorinho, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite e espero que você goste de fazer o programa. Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom estar junto com os amigos e permanecer com os amigos, né? Então eu me sinto muito honrado de estar aqui também para poder ajudar um pouco, ou pelo menos tentar ajudar a elucidar alguma coisa sobre a fé e principalmente colocar mais um pouco do conhecimento para o nosso público de Dom Bosco, que é o fundador da nossa congregação, a congregação à qual eu pertenço. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês e com você, Sérgio. O prazer é todo meu. Eu quero também registrar, ele está fora do ar. Ele está ali, ó. Né? Um dos grandes comunicadores que vem despontando na nossa comunidade, faz a parte social, é extremamente espirituoso e, mais que isso, é um grande amigo. Eu estou me referindo a quem? A Eliseu. A Eliseu, o grande Eliseu, que faz programa, é passado aqui no nosso canal, o programa que é feito lá na TV Guarujá, é passado aqui, as entrevistas que ele faz, o Society. Você continua com aquela página no jornal, Eliseu? Parou a página do jornal, foi uma pena, porque era uma página extremamente rica, com muitas coisas a respeito da sociedade, nossa sociedade do Guarujá. Foi pena, devia ter continuado isso daí. Mas você recupera isso com a TV, você recupera os seus amigos. O Fiorin é muito amigo do Eliseu, o Eliseu pertence à turma que frequenta as reuniões que a gente faz, e a gente acredita muito no trabalho dele. Então, também não está no ar, mas muito obrigado por estar aí com a sua torcida para que a gente faça um bom programa. Vou começar falando exatamente do que você se referiu, né? Você é um salesiano. Os salesianos, eles seguem a congregação de Dom Bosco. Dom Bosco está mais ligado, embora ele possa ter feito muita coisa, mas ele sempre ficou ligado, e eu aprendi a conhecê-lo, ligado à educação, né? Existe uma série de faculdades salesianas, colégios salesianos, e isso fez com que Dom Bosco propagasse aquela ideia dele de arrebanhar as crianças, de buscar educação e etc. e tal. A congregação é uma congregação no mundo inteiro? No mundo inteiro. Nós temos 135 países, nós temos membros da congregação. Com o mesmo tipo de atuação? Mesmo tipo de atuação. Menos naqueles países, por exemplo, China, que não é permitido oficialmente uma igreja, mas os salesianos trabalham por baixo do pano. Uhum. Ou seja, eles vão evangelizando da forma que eles podem, da forma que eles têm, e eles vão passando esse carisma, esse querer e esse ardor de Dom Bosco também para os jovens chineses e de outros lugares que ainda é meio complicado você ter alguma coisa da Igreja Católica, ser falado da Igreja Católica abertamente. Ainda existe no século XXI, todos nós sabemos. Exato. Então, mas mesmo nesses
lugares tem uns salesianos lá para o meio. Dizem que salesiano é que nem pardal. Tem um pouquinho em cada lugar. Em cada lugar. A gente sempre tem um salesiano ali. Ou muitos ou poucos, mas sempre tem. A quantidade de salesianos, você não tem ideia. Mais ou menos, no último que nós lemos, era mais ou menos 16.500 salesianos pelo mundo. Pelo mundo todo. Pelo mundo. Agora, com a crise das vocações, diminui um pouco, não é? Mas sempre está nessa faixa, entre 15.000 e 16.000. Você falou uma coisa que não está na pauta. Crise de vocações. Eu fiz o cursilho, eu fui cursilista, e o mês de agosto, se não me falha a memória, é o mês das vocações sacerdotais. Sacerdotais. Um dia, eu fui obrigado a fazer uma palestra uma vez, porque ninguém queria fazer. Eu estou contando uma história paralela aqui. E eu tinha um aluno na escola, o Aparecido, o Cido, como a gente chamava. Ele morava numa favela, aquela coisa toda, lá no interior, em Morro Agudo. E ele queria ser padre. E o padre, acho que lá não levava ele muito a sério, sabe? E eu chamei-o para dar um testemunho sobre a vontade dele ser padre. E a minha palestra terminou com isso, com o testemunho do Cido. Eu até perguntei para ele o que é ser padre. Nossa, ele falou umas coisas, eu não me lembro direito, mas muita gente chorou ali na plateia, etc. e tal. Aquilo foi de tal forma contundente que o padre acabou pegando, que ele estava já no colegial, acabou mandando ele para o seminário menor, não é isso? Vai para o seminário menor, depois seminário maior. Pegou, mandou ele para o seminário menor e, surpreendentemente, um dia eu não pude ir, eu recebo uma carta dele que ele ia ser ordenado padre. E ele agradecia aquela palestra no passado, etc. e tal. Depois eu fui a Morro Agudo e fui lá na casa paroquial, acabei almoçando com ele lá, etc. e tal. As vocações estão diminuindo na igreja? Sim, com certeza. A população mundial está diminuindo. A quantidade de filhos estão diminuindo. Sim. Em casa eram 8. Somos em 8. Somos 8. Somos 8 irmãos, mais pai e mãe 10. O meu irmão já tem só 2. A filha do meu irmão só tem 1. Entendi. Então, se quando eu era pequeno, se fosse 1 ou 2 para o seminário, não fazia. A mãe e o pai não ficavam tão tristes. Tão triste, Hoje em dia, não. Hoje em dia tem uma luta muito grande. Os próprios pais não, acabam. Mas a gente brinca disso aí só para mostrar para as pessoas entenderem que, sim, existe a falta de vocação. Existe um número menor de pessoas nessa idade para as vocações. Existe também o imediatismo do século XXI. Ninguém mais quer algo para o futuro, assim, muito, muito distante. O pessoal quer ver as coisas na mão, assim, imediato. Quando você fala para um jovem ou para uma jovem, para ser padre, 12 anos de estudo depois do colegial. Eles olham para a sua cara e falam, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me fale uma coisa dessa. Então é um desestímulo por causa do imediatismo. A internet nos leva a isso. A televisão nos leva a isso. Então o mundo nos leva sempre a qualquer. Então existe sim a crise das vocações. Não, no meu modo de ver. Não, tudo bem. Tudo bem. Existem vários estudos, outros que dão outras vertentes também para isso. Mas assim, uma coisa para que todo mundo entenda, é muito mais prático. Inclusive, mas alguns falam sobre a impossibilidade do matrimônio, né? Que também pode ser um obstáculo para isso. Você acredita ou não? Olha, eu não acredito muito nisso. Porque muitas vezes você vê tantos jovens que poderiam estar casados e fazem a opção por não casar. Entendi. Então a pessoa que entra, porque tudo que é colocado é uma lei, porque queira ou não queira, o celibato é uma lei, e nós gostamos de ir um pouco contra ela. Pode ser que se liberasse o celibato hoje, muitos padres
Continuariam? Ele continuaria celibatário. Entendi. E muitos sairiam das congregações ou do clero secular para constituir uma família fora. Entendi. Então, quer dizer, não é isso que isso é predominante. Tem alguma coisa que possa entrar nesse? Tem. Isso é óbvio. Tá. Colocar porque eu quero gerar filho, eu quero casar, eu quero constituir uma família, eu quero ser avô, isso aqui. Que homem em sã consciência, a gente brinca com isso também. Que homem em sã consciência não gosta, não pensa nisso. É verdade. Agora também, o homem em sã consciência, ele pode fazer a opção, que é uma opção, em viver celibatário para que ele possa se doar. O pessoal fala, mas você não pode falar de casamento porque você não é casado. Mas é o que a gente ouve. Parece que a gente é casado. É verdade. A gente ouve de quem é casado, de que a gente ouve daqueles que já foram casados, ou que aqueles que foram casados são viúvos. Ou, o que a gente ouve de tudo isso, parece que a gente vive o matrimônio também. Entendi. De você poder estar compartilhando com a vida dos casais, compartilhando com a vida das pessoas. Então, quer dizer, pode ser, mas não é o primordial na opção do jovem hoje, o celibatário, ser celibatário ou não, casar ou não casar. Ainda falo, acredito mais que seja o imediatismo da sociedade contemporânea e também como eles têm muita facilidade em ter as coisas, às vezes de não compreender o que está propriamente escrito num trecho da Bíblia, para falar, mas como que pode isso acontecer isso? Como que pode atravessar o mar enxuto? Como que pode Adão e Eva? Aquele monte de coisa, né? Tá. Que acaba distanciando um pouco o jovem desse pensamento. Então, o que pega mesmo, na minha opinião ainda, é o imediatismo do contemporâneo, dos tempos atuais. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho novamente para Dom Bosco. Nosso país está intimamente ligado a Dom Bosco, né? Para você que não sabe, eu vou colocar. Dom Bosco fazia muitas profecias que estão registradas na igreja, inclusive muitas delas com a própria letra de Dom Bosco, com a data, e que vieram ocorrendo. Então, essas profecias, que são as profecias de Dom Bosco, nos atingiram, uma delas nos atinge. Quando ele faz essa profecia, ele se refere à América Latina como um todo. Mas ele fala no Brasil. E ele fala que no paralelo 15, mas não sei o que e tal, perto da água, surgirá uma nação que será rica e etc, etc. E o paralelo 15, mais não sei o que, é exatamente ali perto do Lago Paranoá, em Brasília, que tem a ermida de Dom Bosco nesse ponto. E o Juscelino escolheu aquela região para erguer Brasília por conta das profecias de Dom Bosco, né? Então nós temos essa ligação muito, muito intensa com Dom Bosco. E o diácono já falou bastante sobre a importância que Dom Bosco teve na educação. E continua tendo, criando escolas, faculdades. Eu acho que esse é o caminho de Dom Bosco. Vamos voltar aqui. A igreja, diácono, ela tem 1 bilhão, pelas últimas estatísticas, e 300 milhões de fiéis. Dizem que é o maior contingente. Mas ela proporcionalmente perdeu. Se você pegar a população do mundo e o que ela tinha e ver uma porcentagem disso, você vai ver que a população do mundo hoje e o que ela tem acabou sendo menor por conta do surgimento e da proliferação de outras igrejas. A igreja se preocupa com isso? A igreja tem algum plano específico para recuperar fiéis? Ou aquilo que você me falou em off, sobre perder o que não tinha, é o que conta mais? Eu acredito ainda que o que conta mais é o perder o que não tinha. E vou voltar ao mesmo ponto do imediatismo.
E você vê que a gente assiste em vários canais das igrejas irmãs, e não das irmãs também. Sim. Eles falam no imediatismo de ter os bens materiais. Sim. E a Igreja Católica, ela fala num bem que ultrapassa aos bens materiais, e sim que é o bem da eternidade. E hoje em dia o pessoal não querem falar mais nisso. Da eternidade. Não quer falar no que vai acontecer. O pessoal quer viver o momento. Inclusive nós falamos, hoje tem uns que vão na igreja no domingo, na segunda vai na Umbanda, na terça vai no outro lugar, na quarta vai em outro lugar, e na quinta vai em outro lugar, e na sexta em outro lugar. Porque para ele faz uma miscelânea. Aquele que oferece algo que o atrai, ele vai. Entendi. Por isso que a gente vai vendo também, dentro dessas novas igrejas que vão surgindo, ramificações de pessoas, de pastores, de membros, que não vão concordando com a linha de pensamento do João, da Maria, e ele vai lá e ele faz outra igreja para ele. Ele vai e ele pega 10 aqui, 20 ali, que tem mais ou menos o mesmo pensamento que ele. Então, acredito que ninguém perde o que não tem. Então, eu posso falar que eu sou católico porque eu fui batizado. A igreja, ela faz a estatística dela pelo batismo. Por isso que existe o crisma. Porque Jesus falava em batismo. A igreja é que falou em crismar. Crismar é um conceito que a igreja trouxe. Então, que coisa interessante antigamente você, para ser batizado, precisava crer. E como a criança não pode dizer que crê, então o padrinho crê por ela. Porque no batismo acontece o seguinte, o padre se vira e diz assim, o menino que está sendo batizado é José Antônio. José Antônio, você crê? E o padrinho responde, creio. Quer dizer, é o padrinho que tem que responder por ele. E a estatística é feita aí. Só que ao longo do tempo se perde. É isso que você está falando, que você não tem mais. Você não tem mais. Não é que nem há 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás, é um pouco mais, que ia o pai, a mãe e a renca. Entendi. A renca que eu falo eram todos os meus irmãos e eu. Tudo para missa. Né? Que era um hábito familiar. Birigui, quem conhece Birigui, é lá perto de Araçatuba. É longe, mas uma cidadezinha pequenininha, que todo mundo se conhecia, inclusive conhecia o pároco. Né? Então ia todo mundo na igreja, todo mundo participava, o pai fazia parte dos grupos dos homens da igreja, a mãe fazia parte do grupo das mulheres da igreja, e eles chegavam em casa depois com a gente, passavam as coisas para a gente, ensinavam aqui tudo aquilo. Então, quer dizer, a catequese começava ali. Começava no lar. Dentro de casa. Nós começávamos a conhecer a igreja dentro de casa, né? Que a primeira célula da igreja é o lar. É a família. É a família. E eles ensinavam a gente a caminhar. Hoje, o pai tem que trabalhar no domingo. Vou pegar aqui, ó, nossa região aqui, ó. É verdade. Sábado e domingo, desceu a família lá de São Paulo para passar o feriado aqui. Pai e a mãe têm que trabalhar, porque eles são caseiros, são zeladores, tem que tomar conta. Quem vai levar as crianças? Quem vai ficar com as crianças? Então vai se perdendo esse vínculo entre célula familiar, primeira catequese dentro de casa, para depois ir para a igreja. Você não consegue tirar uma criança de dentro de casa e levar ela direto para ir para a igreja, sem o pai e a mãe. Salvo um caso ou outro, mas é muito difícil. Quando o pai e a mãe não estão junto, levando e ensinando dentro de casa, fica muito difícil. Então, por isso que eu falo, nós não perdemos o que não temos. É só uma estatística. É uma estatística, e eu não gosto desse tipo de estatística.
Porque você vê tanta gente boa, tanta gente que não está atuando dentro da igreja por um motivo ou outro. Às vezes falta um convite, e hoje também nós temos poucos sacerdotes. É verdade. E hoje em dia você pega um sacerdote, o cara tem que atender que nem a matriz principal ali do centro do Guarujá, Nossa Senhora de Fátima. E são 13 capelas para 5 padres. Todo mundo fala, nossa, 5 padres. Mas só que um tem 93 anos, Padre Hugo, já quase não consegue ter tanta agilidade. Padre Pavani tem mais de 70. Padre Mauro tem 70. Padre Dilermando, 70. O mais novo é o diretor, que tem 60 e pouco. Puxa vida. Não são crianças. Não tem mais o vigor. Não tem mais o vigor. Não. Entendeu? Então, quer dizer, vai dificultando, vai se... Aí você pega o pessoal já junto o imediatismo do dia a dia. Aí você ouve tem pessoas que falam muito bem, tem pastores que têm um admirável, admirável, sabe, tem um conhecimento teológico perfeito. E são jovens. São jovens. Aí acaba levando para outra igreja. Talvez gente que se dizia, eu era católico, agora eu vim ser protestante, eu vim ser de outra religião, mas eu não ia na igreja. Porque fica lá 1 hora na igreja católica. Aí você vai ver, o cara fica 3 na outra igreja que ele vai, porque ele fica cantando, ele fica batendo palma. E o culto é diferente. O culto é mais interativo. Então, quer dizer, é tudo isso que leva à estatística, quer dizer, perde número. Tá. Mas aquele que foi sempre levado, não por se o padre é novo, se o padre é velho, se o cantor é bonito, se o cantor é feio, se o pastor fala bem, se o pastor fala mal, mas ele foi motivado a frequentar pela fé, principalmente a seguir os passos de Jesus Cristo, esse você nunca vai perder. Perfeito. Deixa eu falar outra coisa, deixa eu perguntar aqui. Mesmo essa questão de você, por contingências, acabar perdendo tal, a igreja, eu estou sentindo que ela vive um momento meio ecumênico, né? Antigamente havia uma predisposição contra. Você vai para lá, você vem para cá, você vai para lá. Eu me lembro de um padre uma vez, no interior, se fazia muitas quermesses, e a prefeitura dava, acho que um dia para cada igreja. Então, a igreja católica tinha mais gente, era 2, 3 dias, não sei quem. E tinha um dia que era dos kardecistas, e esse padre, na missa, ele falou que os meus fiéis não devem ir Ele pregou contra a quermesse daqueles kardecistas, porque ele disse que o Deus dele é diferente do nosso Deus. Então, havia uma animosidade que não era boa. Hoje não. Hoje existe um ecumenismo, não existe um ecumenismo. A igreja não está mais aberta para isso? Tá, todas as igrejas estão mais abertas. Todas. Antigamente era trocas de farpas. É verdade. E eles esqueciam do principal. Todos nós esquecemos, às vezes, aqueles que são católicos, aqueles que não são católicos. Às vezes mas que acreditamos num só Deus, no mesmo Deus, e acreditamos em Jesus Cristo. Às vezes nós cometemos um grande erro. Nós nos esquecemos de olhar a figura de Jesus Cristo e, através da figura de Jesus Cristo, sim, nós vamos fazer uma igreja ecumênica. Por mais fala, mas através da figura de Jesus Cristo, vamos fazer uma igreja ecumênica. Porque quem é que nos ensinou o caminho da salvação? Foi Jesus Cristo. Sim. Não foi ele que deu todos
todas as diretrizes, todas as brechas para que nós sigamos Ele para chegarmos ao Pai, para chegarmos ao céu, salvação da nossa alma. Ou seja, então, se você é da igreja evangélica, acredita em Deus, faz o bem, ama o seu semelhante, ajuda aqueles que mais necessitam, você não vai para o céu só porque você não é católico? Ah, não tem sentido. Não. Ou você não vai para o céu só porque você é católico e não é protestante? É. Não, então, às vezes muitos falavam das outras religiões, mas nós nos esquecemos do principal. Aquele que fez tudo para nós estarmos aqui, ele nunca falou de religião. Ele nunca falou, esse é bom, esse é bom. Ele só mostrava que o judeu, como ele era judeu, Sim. tinha as leis e era legalista, seguia as leis. E ele falou, mas eu tenho uma lei maior do que esta lei. A lei maior que eu tenho é o amor ao próximo. Ao próximo. Então, se vocês fizerem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama, você consegue viver os 10 mandamentos. É. Sem problema nenhum. E isso a gente vive em qualquer religião, em qualquer confissão religiosa. Desde que nós amemos de verdade os semelhantes. Desde que nós façamos para os outros o bem. Perfeito. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e quem se ama, não rouba. É verdade. Quem ama a Deus e se ama, não mata. É verdade. E outras coisas mais. É. Né? Então, quer dizer, se nós seguirmos isso aqui, é o mais importante. Então, esse é o verdadeiro ecumenismo. Quando as igrejas todas pensarem que Jesus Cristo veio para todos nós. Tá bom, isso aí até São Paulo já falou, né? Falava isso. Né? Já falava isso, que Jesus veio para todos, não foi só para judeus para judeus e gentios, né? Os gentios da época. Excelente, padre. Deixa eu fazer mais alguma... Daqui a pouco a gente vai ter um intervalo e eu vou fazer mais uma pergunta antes do intervalo, que para mim foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa... Bom, eu era estudante do ginásio, eu me lembro de ter participado de um abaixo-assinado para a canonização de José de Anchieta. Com o decorrer do tempo, eu acabei me formando em letras e eu gastava mais tempo do que necessário falando de Anchieta na literatura por conta dos poemas que ele fazia à Virgem aqui nas nossas areias do litoral, escrevendo, etc. e tal. Já fui em Itanhaém, já deitei na cama de Anchieta e vi na figura de Anchieta um grande colonizador, né, do surgimento da nossa cultura brasílica, etc. e tal. Vi lá no pátio do colégio o que ele fez, eu dou muito valor a isso, a gramática do tupi que ele criou. De fato, ele tem um grande trabalho. Mas eu nunca tinha visto uma pessoa ser canonizada simplesmente pela sua obra e não pelos seus milagres, não é? Isso é uma coisa, não é comum, né? Não é uma coisa bonita? É lindíssimo. Não é que coisa bonita, não? É lindíssimo. Imagina. A gente fala, mas qualquer um de nós poderá um dia ser santo. Sim. Eu, Eliseu, você, qualquer um dos telespectadores poderá ser santo um dia. Porque nós caminhamos para isso, para a santidade. Todos nós. Jesus pede para que todos nós caminhemos para a santidade. Para a santidade. Então, José de Anchieta, ele não fez milagre, mas ele fez tantas boas obras para as pessoas. Tem uns que criticam algumas coisas que foram feitas naquela época, tudo, mas ele fez de uma forma tão amorosa, humana, com coração, querendo mostrar, fazendo o que ele fez, os poemas, a literatura, tudo dele, para deixar um legado para o povo, para deixar algo. O trabalho dele toda veio, aquela catequese que ele fez, trouxe ele aos altares da santidade.
Perfeito. E bonito, como o senhor Bonito. falou. Não é pelo testemunho do, eu estava com uma dor na perna, rezei para ele, sarou. Isso pode ser até psicossomatismo, somatizar doenças. Psicossomatismo é redundância, é somatizar doenças, etc. e tal. Então, na verdade, não foi isso. Foi realmente uma vida inteira dele dedicada que foi reconhecida pelo Papa. Olha, eu vou voltar em Dom Bosco antes de... Vou voltar a Dom Bosco, porque Dom Bosco também, para ser canonizado, teve um que era contra. Dom Bosco era muito ativo, ele não parava. Ele estava sempre atrás de dinheiro para pagar as obras, de dinheiro para construir o Sacro Corum, em Roma. Quem for em Roma ver o Sagrado Coração, quem construiu foi Dom Bosco, terminou de construir. Né? O pessoal começou, mas depois faltou dinheiro. O Papa chamou ele e falou assim, tem um servicinho para você. Ele falou o quê? Vai terminar o Sagrado Coração. Ele falou, mas da onde que eu vou tirar dinheiro? Você sabe. E ele tirou. Bota em suas mãos. E Dom Bosco falava um pedido do Papa, não se recusa. Correu o mundo inteiro e está lá. Bom, mas quando foram para canonizar Dom Bosco, também falavam, mas Dom Bosco rezava? Ele só trabalhava? Aí veio um e falou assim, e quando ele não rezava? É verdade. Ele fazia do seu trabalho uma eterna oração. É verdade. Ele falou, com o seu trabalho, ele transformava o trabalho em oração. Porque tudo que ele fazia, tudo que ele fez, foi por causa da juventude. Inclusive não sei se é uma passagem bíblica, não sei. Fale-me de sua fé que eu mostrarei as minhas obras. Quer dizer, é uma coisa que muito interessante. A gente vai voltar a isso, porque o Anchieta foi canonizado pelo Papa e o próximo bloco a gente vai começar a falar do Papa Francisco. Eu esqueci de dizer, o nosso programa é um oferecimento do Bar e Restaurante Monte Carlo, o ponto alto da gastronomia na nossa cidade, né? Inclusive você, se o Eliseu concordar, né? Porque ele entra com o dinheiro e eu só dirijo o carro. Estou brincando, Eliseu. Eu queria que um dia eu te convido para você comer um camarão no pão italiano. É uma coisa que o Zé Geraldo faz, é uma coisa fantástica, e Fiorin é italiano, você vai adorar isso daí. E também do Sindicato dos Funcionários Públicos de nossa cidade, um sindicato empedernido, onde a Márcia Ruth fica sempre defendendo os interesses da sua categoria. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já já. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Diná Podóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua.
Estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o Wilson Roberto Fiorin, um diácono, que foi da nossa paróquia, hoje está em Sorocaba, e a gente tem falado algumas coisas no primeiro bloco sobre fé, sobre religiosidade, sobre a Igreja Católica, o relacionamento e sobre Dom Bosco. Eu gostaria de voltar agora com outro assunto, né? Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco. Eu confesso que quando ele se autodenominou Francisco, porque ele escolhe o nome, eu não pensei que ele estivesse se referindo a Francisco de Assis. Eu pensei que ele tivesse se referido a Francisco Xavier, porque São Francisco Xavier, depois de São Paulo, foi quem mais trouxe gente para a Igreja Católica. Mutatis mutandis daquela época, né? E ele é um jesuíta, como jesuíta é, ele era jesuíta como jesuíta é o próprio Bergoglio. Mas o Papa Francisco escolheu por conta de São Francisco de Assis. E ele veio, eu coloquei aqui na sua pauta, ele veio, é um jesuíta com espírito franciscano. Eu sei que os jesuítas são muito poderosos dentro da igreja, né? Pelo menos eram no passado. Como é que as congregações, os padres, viram essa questão de um jesuíta ser tão humanizado assim, porque o jesuíta era meio duro, né? Ele é tão humanizado assim a ponto de ser um franciscano. Como é que a igreja viu um papa que ninguém esperava ser chamado a ser papa? Só para começar a falar, tem um padrezinho, Padre Hugo falou, teve muitos, inclusive o brasileiro, que entrou papa. Saiu cardeal. É verdade. Se falava isso naquela época, né? Que antes todo mundo falava, fulano, Beltrano. E ele, o dia que ele falou, muitos entraram papas, saíram cardeais. Esse entrou cardeal, saiu papa. É verdade. Mas o que a igreja, os padres em si falam de Francisco, jesuíta com espírito franciscano? Foi uma surpresa muito agradável. Porque o que mais me marcou, Fiorin, naquele dia 13 de março, quando saiu e aparece o novo Papa, ele com aquele sorriso, sabe? É verdade. Eu me lembro sorrindo. Disso. Me lembro disso. E pedir não para ele abençoar, mas que o povo abençoasse. Rezasse. Aí ele começou já a ditar a humanidade que estava por trás de um jesuíta. Impressionante. Se pode dizer que o jesuíta é mais duro, mais concentrado nos estudos. É verdade. Mas aí mostrou a humanidade que vem por trás de um coração jesuíta. Francisco de Assis, que é um outro exemplo de pessoa, ou de santo, que antes de ser santo ele foi uma pessoa, que tentou seguir mais de perto Jesus Cristo. Inclusive as estigmas que ele tinha na mão. Ele ia ao encontro de... Nós vamos, daqui a pouco vai ter na pauta também, que o Francisco fala isso várias vezes. Várias vezes. Ir ao encontro do seu povo, ir ao encontro do seu rebanho, ir ao encontro daquele que precisa ser ajudado. Não é para ficar dentro dos seus palácios. É para você sair atrás do seu rebanho, como ele fazia aqui na Argentina. Então, quer dizer, ele já veio com exemplo de casa. Não é que ele começou a fazer isso depois. Ele já fazia isso. Ele acolhia as pessoas.
Teve uma história que eu vi, a gente não sabe se é fato ou se é boato, mas na internet, que uma mãe chegou na porta de uma igreja e que tinham colocado ela já para fora de 2, 3 igrejas, porque ela era mãe solteira, que ela queria batizar os 3 filhos, e ninguém queria batizar. Ele falou, vem cá que eu batizo. E aí foram ver, e depois quem era o cidadão era ele, ainda quando arcebispo, bispo na Argentina. Então, quer dizer, era uma pessoa que já dali ele já ia ao encontro daqueles que mais precisavam. Então, esse espírito só nos fortaleceu. O carinho que nós olhamos para a figura de Francisco. É isso e que ele é uma pessoa carismática. É. E ele é uma pessoa assim que deixa as pompas para se igualar àqueles que estão à sua volta. Bonito o que ele fez no Rio de Janeiro. Dispensou todos os carros oficiais e pegou o Fiat Idea do Eliseu. É. Pegou um Fiat Idea igual ao do Eliseu. Eu me lembro. Mas para a gente ver que ele é uma pessoa que não está preocupada com isso. Ele está preocupado, assim, com o seu rebanho. Então, particularmente, foi uma grata surpresa. Inclusive, padre, diácono, a revista The Economist disse que ele podia ser um executivo de grandes empresas, porque ele existe em marketing uma coisa chamada revitalização e reposicionamento. Revitalização é fazer crescer, reposicionamento é dar um novo foco. Ele reposicionou a imagem da igreja, ele realinhou as finanças, ele está punindo a pedofilia, toda hora ele vem com algumas frases que não são frases de efeito, são normas de conduta. Quando falaram do homossexualismo, ele disse, quem sou eu para condenar os homossexuais? Isso estremece aqueles padres antigos da igreja, muitos deles balançam, principalmente quando ele se referiu à mãe solteira. Porque foram falar sobre esse negócio de mãe solteira, ele falou, não existe mãe solteira, existe mãe. Mãe é mãe. Né? Então, é bem-vinda também. Essas frases, essas coisas, já mostram que ele é um padre de vanguarda? Sim. Mostra que ele tenha... Ele não é que não fala assim, simplesmente um padre, um papa de vanguarda, mas sim uma pessoa que sabe olhar para os problemas atuais, principalmente. Quantas mães solteiras nós vamos ter daqui para frente? Isso é fato. Quantas crianças que nós vamos ter que às vezes o pai casou com a mãe e tem um filho com a outra. Quer dizer, e essas crianças vão ser penalizadas? Não pode. Aí sim nós vamos perder fiéis. Sim. Porque nós não vamos perder as crianças, nós vamos perder os adultos. É verdade. Ainda mais se são pessoas que isso pode acontecer na minha família, na família de qualquer um, das mães solteiras, dos homossexuais. Quem somos nós para julgar alguém? É verdade. Jesus não escrevia lá o pecadão de todo mundo, lá olhando assim. Fala, quem que vai ser o primeiro a atacar a pedra? Se ninguém tiver pecado. Então, quer dizer, então ele foi na essência. Ele simplesmente fala a essência daquilo que é realmente para que nós sigamos. Nós não temos o direito de julgar as pessoas. Nós temos o direito, sim, de ajudar as pessoas. E se é homossexual, se é mãe solteira, se é mãe casada, se é prostituta ou não é, isso não cabe a nós. Aí essa parte entra até no pecado. É mais pecado, aqui é mais pecador. Aquele que explora a sexualidade do outro do que a própria prostituta. É verdade. Então, quer dizer, aí então mostra para que ele veio. E ele não tem medo, é isso que é a grande vantagem. Se ele tivesse medo, ele não faria isso. É verdade. A primeira coisa que ele fez, ele tirou um monte de cardeal que estava lá zilhões de anos. Né? Falou, fica ali, você ali, vou trazer lá.
casais de segunda união, quem é que vai cuidar? Ah, é um casal de segunda união. Para falar sobre segunda união, eu não posso pôr um casal que é casado normal. É verdade. Casou uma vez só. É verdade. Eu tenho que colocar um casal de segunda união. Então, quer dizer, é uma pessoa de vanguarda disso. Uma pessoa para frente do seu tempo. Eu também estou sentindo isso. E gozado que ele tem um poder de cativar. Não só ele, Nossa Senhora Aparecida também. Porque esse fato que eu vou contar aconteceu lá no Ceasa, em Sorocaba. Estávamos, Padre Mauro e eu, nós fomos buscar uma mercadoria lá. E nós ficávamos lá. Aí o rapaz falou, nome de quem? Aí o Padre Mauro falou, Padre Mauro. O cara olhou para a cara, você é padre? Ele falou, sou. Não, porque eu sou evangélico. O rapaz falou, o Padre Mauro falou, tudo bem. Ele falou, mas esse papo eu gosto, viu? Aí tem outra coisa. Gosto de Nossa Senhora Aparecida também. Porque amanhã hoje é sexta-feira, amanhã cedinho, eu estou indo para Aparecida do Norte fazer minhas orações para Nossa Senhora Aparecida. Pois é. São coisas que levam a pessoa... Quem é que explica isso, né? Ninguém consegue explicar uma coisa dessa. E ele falou assim com uma espontaneidade, mas esse papo eu gosto, esse papo é gente boa. Você viu que bonito? E todo mundo fala, a primeira coisa que todo mundo fala foi do sorriso que ele deu, a hora que ele chegou na sacada lá em Roma, quando foi? Lá no Vaticano. A primeira coisa que todo mundo fala, é aquele sorriso. Aquele sorriso lá cativou um monte de... Não cativou todo mundo, cativou um monte de gente. Então é um homem de vanguarda. É um homem de vanguarda. E isso que ele falou é muito interessante. Eu fui cursilista, fiz palestras e tudo mais em encontros de jovens e a gente falava muito isso para o jovem. Você fala da prostituta, não existe a prostituta sem o prostituto, que é o que você falou. O pecador não é tanto aquele que comete, mas aquele que induz ao pecado, né? Então é uma coisa interessante. E eu acho que é um papa de vanguarda. Só que a vanguarda que a gente espera da igreja é uma vanguarda maior ainda, né? É que a igreja ela não pode simplesmente, você falou em off aí, que a igreja não pode abrir a porteira porque onde passa um boi, passa uma boiada, aí ninguém segura mais. E a igreja tem as suas normas e tudo mais, e a igreja vem sendo reacionária e sucessivamente, etc. e tal. Você acha que ele vai trabalhar a questão do celibato, da camisinha? Você acha que ele vai chegar a essa vanguarda ou não? Olha, ele pode até começar a dar indícios de mexer com esses dois, entre aspas, tabus dentro da igreja. É verdade. Né? A camisinha já está assim, já um pouco mais, está um pouco mais ameno, né? Já não é tão rígido como se era, mesmo na época de João Paulo II, acho que nem quase tocou muito pouco sobre esse João assunto. Paulo II ele era muito rígido nisso. Toda contraconceptiva ele era contra. E já Bento XVI já falou da possibilidade, né, por causa das doenças, isso aí, do uso do preservativo e de alguns contraceptivos, porque também... Mas não é assim uma coisa... Agora, o celibato, acredito que nem eu, nem você, nem o Eliseu vamos ver. Vamos ver. Pode ser que eu me engane e amanhã venha uma... Mas até então não acredito que vá se mexer com essa questão. No começo, eu estava te falando em off, alguns concílios eu passei muito rapidamente, né? Mas eu li a história dos concílios ecumênicos e no começo os cristãos primitivos, os bispos e tudo mais, eles eram casados, né? Com o decorrer do tempo é que essa norma foi instituída pela própria igreja. Então, mas além de casados, se a gente for ver bem fundo a história, tinha uns bispos que eram promíscuos, principalmente na Inglaterra. É verdade. Lembra aquele filme lá, que o cara pinta o rosto de azul lá? Como que ele chama? Eu não lembro. Eu me esqueço sempre o nome. Mas o nome dele era Wallace. Sei. O Mel Gibson. Mel Gibson, William Wallace. Ele era escocês, irlandês, negócio assim. Logo no que você assistiu o filme, quem assistiu o filme vai saber do que eu estou falando. Logo no início,
não veio o bispo na aldeia onde ele estava, e a noiva dele estava lá? É sim, e é por isso que ele se rebelou. Então, o que o bispo queria era a primeira noite com a... Então, mas o senhor feudal antigamente também tinha esse direito de todos os seus súditos, né? Ele tinha a primeira noite. Depois a igreja veio com essa história. Agora, a família mais promíscua e complicada que os Borges, que alcançaram o papado, também não houve, né? Não houve. Mas o celibato ainda é um certo tabu. Então, e depois de todas essas promiscuidades que teve, né, aí veio o celibato. Foi a partir daí. Você acha que ele seria capaz de... Você acha que seria ele, ficando mais tempo e tal, capaz de fazer um concílio? Concílio? Olha, acredito que não, porque a gente não chegamos nem a colocar em prática 1/10 do Concílio Vaticano II. O que precisaríamos mesmo é pegar o Vaticano II e reestudá-lo, e refazer o caminho de algumas coisas, porque algumas coisas ainda falta, ainda muita coisa do concílio para se pôr em prática, e que nós não colocamos ainda. Tem padre querendo voltar a rezar em latim. Pois é, eu ia falar isso para você. É porque ele canonizou também o João Paulo, né? Que foi um papa pop, extremamente popular e tal, que beijava o solo. Eu não tenho nada contra ele, mas também não tinha nada a favor. Ele foi muito reacionário, ele podia ter... A força dele era muito grande, ele podia ter mudado muita coisa. Esse nasceu com força e já está mudando. E junto com João Paulo, foi canonizado o João 23. O João 23, ele sempre foi um papa que me fascinou, né? Dizem que, inclusive, tem um livro que roda por aí sobre as previsões, muito semelhante ao que aconteceu com Dom Bosco, as previsões, as profecias do João 23. E o João 23 era um papa de uma altivez, apesar de ser pequeno, de uma altivez fantástica, rapaz. Você que eu estava contando uma história aí, como é que foi feito o Vaticano? Como é que foi a história? Não, ele substituiu o Papa Paulo VI, né? Paulo VI. Morreu o Papa Paulo VI, então eles precisavam de um Papa de transição. Eles falam que é um Papa mais velhinho. Uhum. Então é um Papa de transição, para não ficar muito tempo dentro do papado. São histórias. Histórias, não histórias. São histórias. Então eles precisavam de um Papa de transição. Mais velhinho, mais bonachão. Viram na figura do João 23. João 23. Gordinho, simpático, italiano, de bem com todo mundo, sempre ali. Elegeram ele. Todo mundo, esse vai comer na nossa mão. Vai fazer o que a gente quer, vai ficar tudo mais ou menos igual. Pode até fechar algumas coisas a mais. Aí no primeiro dia que ele foi lá, ele abre aquele janelão do Vaticano, lá daqueles fala. Ele falou, vamos deixar o ar e vamos deixar o Espírito Santo entrar aqui e vamos fazer um concílio. Aí convocou o concílio Vaticano II. Deixou todo mundo doidinho. Porque o concílio Vaticano II, ainda hoje, é absolutamente de vanguarda. Para aquele tempo dele, então, era uma coisa fantástica. Aquilo ali foi muitos padres deixaram as suas congregações, deixaram o clero, foram embora, e muitos saíram, muitos, porque não conseguiam ter essa visão que João 23 teve. E que tinha que abrir não somente do clero, mas também a mente do povo, de que o povo conhecesse mais o que está escrito ali, ensinasse melhor o povo. Inclusive, o que você falou da missa, virar para o público, falar a missa na língua do povo. Bíblias traduzidas para todo mundo na sua língua, muito mais fácil. Que antigamente, para você ter uma Bíblia em casa,
Hoje você vai em casa aí, todo mundo tem sua Bíblia. Pois é, antigamente a Bíblia, a exegese bíblica, era uma prerrogativa do padre, quer dizer, era até heresia nos áureos tempos, era até heresia um católico pegar a Bíblia, ler a Bíblia. E Porque tentar interpretar aquilo. interpretar, porque o padre é que tinha que fazer isso. E se você fizesse um lance desse, você podia ser considerado um herege, uma coisa assim. E ele foi profundamente vanguardista para o seu tempo, né? Veja, esse negócio que você falou de sair para o povo tem muito a ver com Dom Bosco. Ah, sim, com certeza. Ele fez isso em Turim. Mesmo antes de ser... Assim que ele se ordenou padre, que foi uma luta para ele se ordenar padre. Órfão de pai, pobre. Quando morava lá nos becos, lá em cima, para vir para baixo, no inverno, impossível. Então, quer dizer, ele foi uma luta. Ele trabalhou de sapateiro, ele trabalhou de costureiro, alfaiate, né? Alfaiate, Alfaiate, cortou cabelo. Ele fez um pouco de tudo para se poder e contava muito com a generosidade das pessoas. E quando ele se ordena padre, e a mãe dele fala assim para ele: se você se fez padre para levar vantagem, eu não sou só. Puxa vida. Você se fez padre para trabalhar para os pobres. Que era muito em voga ter famílias ricas que tinham padre particular. Que rezava na minha capelinha para minha família. E vivia na opulência, né? Entendeu? Aí o padre ficava de boa, tinha um belo de um salário. Isso. E ele ficou lá botando, corria de lá para cá, trabalhava nas capelas, foi trabalhar em presídio, né? Capelão de presídio. Aí foi aonde ele encontra o quê? Dentro desses presídios. Garotos, jovens, que iam ser enforcados. Ele falou: não, eu estou errado. Estou errado. Eu não tenho que vir aqui. Eu não posso deixar ele chegar aqui. Entendi. Eu não posso deixar essa juventude chegar aqui. Então ele foi ao encontro do problema. Captou o problema e começou a agir. Fez seu primeiro oratório. Casa Pinardi. Era um estábulo. Ali ele brincava com as crianças. Ali ele ensinava a catequese. Ali ele fazia a missa para as crianças e jovens. E ali ele começou a ensinar profissões. Profissões. Né? Sapateiro, alfaiate, tipografia, Perfeito. Essas coisas todas. Padeiro. E foi ensinando. Com isso foi crescendo o seu oratório e o número de jovens. Então ele precisava de lugares maiores. Sempre foi precisando de lugar maior. E ele era muito de vanguarda para o seu tempo. Ele queria todos os equipamentos melhor possíveis para ensinar para os seus jovens. Entendi. Então ele ia na Alemanha, comprava aquelas máquinas offset, das mais modernas que existiam, e trazia para... Aí eu vi lá o econômico dele, né? O econômico é o que cuida do dinheiro das nossas casas. O econômico chegava e falava: mas Dom Bosco, nós não temos dinheiro para pagar isso. Ele falava assim: confie na providência. E nunca faltou dinheiro para ele. Sempre vinha uma alma generosa que mandava: olha, Dom Bosco, estou aqui para o senhor, para o senhor ajudar, o senhor chegava lá, era a quantidade certa para ele pagar, ou até mais do que ele precisava para pagar aquela dívida. Na padaria ele devia. Então ele foi lutando para tudo isso. E ele foi construiu, olhando sempre para o futuro. Então ele sai da sua área de conforto e vai ao encontro. É o que o Papa Francisco o Papa Francisco está pedindo. Saia da sua área de conforto. Vá até o seu público. O seu público é paróquia, você tem idosos, vá ao encontro deles. Ou pelo menos tente ir ao encontro deles. É o que ele está pedindo. Se você não for ao encontro dele, pelo menos traga-os para perto de você. Esteja sempre ali para acolher. Quando vem uma mãe solteira, entre aspas, com seu filho para batizar, não fale para ela voltar. Fale para ela: vamos fazer o batismo. Claro.
prepare a mãe, prepare os padrinhos e vamos batizar as crianças. Esses dois são de vanguarda. São de Francisco vanguarda. E Dom Bosco. E Dom Bosco. Fiorim, a gente podia continuar falando aqui mais um tempão, mas o Michel já apareceu ali na porta e já fez assim, quer dizer, o nosso programa chega ao seu final, uma pena, mas é o que eu falo para quase, não para todas, mas eu falo para muitas pessoas, a bancada é sua. O dia que você estiver aqui numa segunda-feira ou qualquer coisa, me avisando antes, fala, vamos continuar batendo um papo sobre a fé, sobre a religião, eu teria imenso prazer, porque ficaram umas coisas para trás aqui sobre teologia, o pecado, a Santíssima Trindade, uma série de coisas que eu queria perguntar para você, para elucidar o povo, né, de uma certa forma. Mas a gente volta. Sim. A gente volta porque você sabe que você tem a chave da casa dessa turma toda, que inclusive o Eliseu participa com minha filha. E essa chave chama-se amizade, carinho, e você abre essa porta sempre com isso. Então eu agradeço você ter vindo, as câmeras são suas para você se despedir do nosso telespectador. Eu também agradeço a todos vocês por sempre me receberem muito bem dentro da casa de vocês. E agradecer também a Deus por me proporcionar esse momento tão ímpar na vida da gente, que é a gente poder falar. A gente não sabe se a gente sabe tudo ou se a gente aprende muito com as pessoas. Eu acredito que nós aprendemos muito com as pessoas. É verdade. O ser humano, eu falo sempre também, eu aprendo muito com as velhinhas. É? As velhinhas, elas são sábias na sua simplicidade. Quanto mais simplesinha, mais sábias elas são, principalmente na fé. Interessante isso. Então eu sempre aprendo muito com todos vocês e sempre aprendo e gosto muito de estar aqui com vocês. Eu que agradeço mais uma vez de poder estar juntos e que, quem sabe, um dia a gente possa vir para falar sobre a Santíssima Trindade, que foi uma das matérias mais difíceis do seminário. Até mesmo o professor nosso falava, a Santíssima Trindade é complicada. A gente vai voltar. É um prazer, foi um prazer estar com vocês aqui. A gente vai voltar, eu é que agradeço. E a você que ficou aí conosco, nosso muito obrigado. Não se esqueça, o nosso programa vai ao ar de terças e quintas às 10 horas, às vezes um pouquinho mais, 22 horas, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Sempre com o apoio do Bar e Restaurante Monte Carlo, que é um top da gastronomia na nossa cidade, e do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, lutando empedernidamente para que as coisas aconteçam a favor do funcionalismo público. Fiquem sempre com a gente, nós estamos à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Como eu falei, fique conosco, porque aqui no 8 a gente sabe o que diz. Um abraço e até lá.